Fui moço e agora sou velho, porém jamais vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Muito bom dia! Com essas palavras da palavra do Senhor, nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia ser submisso à vontade e à palavra do Senhor. O Senhor jamais desamparou um dos seus filhos, por isso que nessa manhã eu e você precisamos renovar o nosso compromisso com o Senhor. Queremos a cada dia amá-lo cada vez mais. Queremos cada vez mais permitir que Ele conduza a nossa vida. Queremos cada vez mais sermos do Senhor. Deixo com você nessa manhã uma parte da palavra de Deus do livro de Salmo, capítulo 119, versículo 71. Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Salmo 119, versículo 71. É nos momentos difíceis da nossa vida que nós aprendemos o valor da palavra de Deus, o valor da proteção do Senhor, o valor do amor de Deus para conosco. É por isso que a cada dia nós precisamos valorizar e seguir as orientações sagradas que estão prescritas na palavra do Senhor. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu quero convidar você a ter nas mãos a palavra de Deus no livro de Esdras, capítulo 7, o versículo 1. Passadas essas coisas, no reinado de Artaxerxes, rei da Pérsia, Esdras, filho de Seraías, filho de Azarias, filho de Ilquias. A Bíblia é muito enfática nesse capítulo em nos afirmar que depois dessas coisas, depois da conclusão do templo, depois deles celebrarem a Páscoa, depois de estarem 7 dias na presença do Senhor, de oferecerem sacrifícios pacíficos ao Senhor, pedindo perdão pelos seus pecados e reconhecendo que a mão do Eterno, a profecia bíblica, ela é real. E a partir de então, o autor do livro de Esdras começa a relatar a mão de Deus sobre a vida do seu povo. Deus conduziu a vida do seu povo para Jerusalém. Foi Ele mesmo que com mão poderosa libertou o seu povo do cativeiro babilônico e estava dando mais uma oportunidade para que eles pudessem se reconciliar com Deus e reconstruir as suas vidas dentro dos muros da cidade de Jerusalém. Deus queria fazer da nação de Israel uma nação forte, uma nação que representasse o seu nome, uma nação que pudesse expandir o evangelho para todo mundo. Eis a razão pela qual, mais uma vez, o povo do Senhor estava estabelecido na terra que um dia Deus tinha concedido aos seus pais. O decreto do rei Artaxerxes era muito específico. Eles deveriam conceder tudo o que fosse necessário a Esdras, para que ele pudesse ensinar a palavra do Senhor a todo judeu que estava dentro do território da região de Judá. Esdras era um sacerdote da linhagem de Arão, versátil em todos os ensinamentos de Moisés. Ele seria responsável a instruir, orientar como é que o povo do Senhor deveria proceder dentro da região de Judá e da cidade de Jerusalém. Esdras não era apenas um perito na palavra do Senhor. Esdras era um praticante da palavra do Senhor. Nós não podemos ser apenas perito na palavra de Deus, conhecedor de toda a Bíblia, mas nós precisamos viver, transpirar a palavra do Senhor. Os eventos que aconteceram no capítulo 6 para o capítulo 7 há uma diferença de aproximadamente 60 anos. A única coisa que nós sabemos a respeito do que aconteceu nesse período é a oposição do rei Dário ao povo do Senhor, impedindo que a obra do templo de Deus pudesse dar continuidade. Os eventos do livro de Ester aconteceram nesse período de 60 anos, entre o capítulo 6 do livro de Esdras e o capítulo 7 do mesmo livro. Zadok era um judeu, ele servia ao reino persa, ele era o representante do reino persa entre os judeus, ele era o homem de confiança do rei Dário, mas Esdras era da linhagem de Arão, ele era sacerdote, Esdras era versátil na lei de Moisés, Esdras tinha a responsabilidade em instruir todo judeu nas leis de Moisés e nos ensinamentos sagrados. 80 anos após o povo ter voltado para Jerusalém para reconstruir o templo do Senhor, Esdras foi enviado pelo rei Artaxerxes com a missão específica. Ele deveria ensinar o povo a respeito das leis de Moisés.
Mas Esdras nessa missão ficou apenas 4 meses. O templo já havia sido construído há 58 anos. Aqueles que sucederam Esdras foi Iliel e Gamaliel, homens que no futuro tiveram a responsabilidade de discipular o próprio apóstolo Paulo, homens dignos de serem reconhecidos como sucessores de Esdras. Quando nós estudamos a Bíblia, nós podemos ver o quanto um homem que conhece a palavra de Deus pode fazer por uma nação. O povo foi transformado. O povo, através da palavra de Deus, viveram uma nova experiência espiritual. Eles passaram a buscar mais ao Senhor. Eles passaram a entender a vontade de Deus, a importância da palavra do Senhor para aquele tempo e para os nossos dias. É por isso que nos momentos finais da história que nós estamos vivendo, se nós quisermos viver uma vida vitoriosa, nós precisamos a cada dia nos apegarmos mais à palavra do Senhor. Esdras fez a diferença nos seus dias. Acredito que Deus hoje precisa de homens e de mulheres que façam a diferença também nos nossos dias. Esdras não era apenas um professor de Bíblia. Esdras era um praticante da palavra, ele vivia a palavra e transpirava a palavra do Senhor. Através do seu exemplo, quando as pessoas lhe viam falando, lhe imputava respeito para as palavras que eram proferidas. A segunda parte do livro de Esdras se responsabiliza em nos informar a respeito de um segundo grupo de pessoas que voltou com Esdras para Jerusalém, com o objetivo de fortalecer aquele corpo que já tinha iniciado uma reforma e uma vivência dentro da cidade de Jerusalém. Deus sempre honra aqueles que o honram. Jamais alguém que vive uma vida fiel ao Senhor será esquecido ou será abandonado. Aqui está a resposta das orações e das lágrimas de Daniel. Deus permitiu que Esdras voltasse para Jerusalém. Possivelmente Esdras fosse o responsável, conhecedor de toda maneira como o povo de Deus estava vivendo no território de Judá. E para que pudesse concluir a reforma que tinha dado início há aproximadamente 60 anos atrás, ele então agora escreve um edito, o rei Artaxerxes consolida e ele vai a Jerusalém, ao território de Judá, para contribuir com os seus irmãos no crescimento espiritual. Esdras tinha tanta autoridade no assunto, respeito diante do rei Artaxerxes, que o rei Artaxerxes coloca nas suas mãos uma carta lhe dando todo o direito para resolver todos os problemas. E aqueles que ele encontrasse teriam a responsabilidade de lhe auxiliar naquilo que lhe fosse necessário. Esdras capítulo 7, o versículo 27, a Bíblia diz o seguinte: Bendito seja o Senhor Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém. Esdras era um reconhecedor que tudo o que tinha acontecido através da sua vida era obra das mãos do Senhor. Ele tinha conhecimento de um Deus soberano que regia todas as nações, inclusive a vida do seu povo. Se Deus tinha permitido que o seu povo passasse por sofrimento, era porque de fato eles estavam precisando ser corrigidos. É como um pai de amor, ele disciplina os filhos que amam. Mas se mais uma vez agora o povo do Senhor estava voltando para o território de Judá, era porque a mão do Eterno também estava mais uma vez permitindo que eles reconstruíssem as suas vidas de uma forma social e espiritual. Esdras não economiza palavras para agradecer a Deus e reconhecer a proteção e a mão do Senhor sobre a sua vida. Creio que nessa manhã eu e você nós precisamos parar para refletirmos no quanto Deus tem sido bondoso para conosco. Às vezes o nosso olhar é apenas para as grandes bênçãos que nós recebemos, mas nós deveríamos olhar para os mínimos detalhes. Tudo o que temos, tudo o que recebemos, tudo o que somos provém das mãos do Criador. Querido amigo, nessa manhã ao concluirmos o estudo do capítulo 7 do livro de Esdras, eu e você nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: a Bíblia de fato é a palavra do Senhor. Nós precisamos amá-la cada vez mais. Já tenho falado isso por diversas vezes, mas nós não podemos apenas ser um perito da palavra do Senhor, nós precisamos ser um praticante da palavra do Senhor. Há quantas pessoas que têm dentro da sua casa vários exemplares, mas poucas vezes muitas pessoas se valem de um exemplar da palavra do Senhor. Quando a Bíblia está aberta, é a palavra de Deus claramente falando conosco.
mas quando esse livro está fechado e nós não fazemos uso dele, esse livro se iguala aos outros livros que nós temos na nossa prateleira. Nós precisamos a cada dia nos submetermos à vontade do Espírito Santo e clamarmos para que o Espírito Santo, que é o autor da palavra do Senhor, nós possamos a cada dia sermos movidos pelo mesmo Espírito a entender e a praticarmos e a vivermos a palavra de Deus. O meu pedido a Deus nessa manhã é que eu e você nós possamos ter um coração tão generoso como o coração de Esdras, reconhecendo que tudo que de fato que temos, recebemos, provém das mãos do Criador. Ele escreve a história do planeta Terra. Os seus olhos vasculham os 4 cantos dessa terra. Eu e você precisamos a cada dia nos submetermos à sua vontade. Fazendo isso, tenha certeza que a bênção e a mão do Eterno estará sobre a nossa vida. Querido Pai, nas tuas mãos, nessa manhã nós nos colocamos, confessamos as nossas falhas, nós queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Fica conosco, é o nosso pedido, é a nossa oração e nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.